bancas aí de TCC, PTCC. Muito bom, então. Bem, boa noite, então, né, para todos que estão aqui. Para quem vai assistir depois, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz o Átila, né? Quando começou lá a pandemia, sempre que ele começava as lives lá, era bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, então, a gente está aqui, né, nesse momento, nesse encontro, para poder apresentar o grupo de pesquisa em computação aplicada do Instituto Federal de Brasília, Campus Brasília. Eu preparei alguns slides, né? E o intuito aqui é ser uma conversa, para a gente poder apresentar o que nós estamos fazendo, né, em termos de pesquisa e quais são os próximos passos, quais são os desejos, para que, né, os estudantes possam saber também e se juntar a nós, né? Que a gente possa avançar. Bom, vamos colocar isso daqui. Bom, eu preparei, a Regia já está sorrindo ali, né? Eu preparei alguns poucos slides aqui para poder falar um pouco do grupo de pesquisa e depois um pouquinho dos trabalhos. E aí a gente vai alternando, né, entre aqui os pesquisadores do grupo. E aí, se vocês tiverem qualquer questão, né, a gente tem aqui o Angley, Khadija, Fernanda. Tiver qualquer questão, pode mandar aqui no chat. Quem por acaso estiver assistindo depois, né, pode entrar em contato conosco. A gente vai acolher muito bem esse contato. Bom, então o nome do grupo de pesquisa é Grupo de Pesquisa em Computação Aplicada. É um grupo de pesquisa registrado no CNPq. O CNPq é o órgão aqui no Brasil que congrega esses grupos de pesquisa e também faz esse tipo de fomento. Bom, aí eu vou dar um panorama rápido aqui da pesquisa no IFB, que eu achei bem interessante. A gente tem um portal aqui no IFB chamado IFB em Números. E ele traz várias informações dos vários segmentos em que a instituição atua. Então, tem informações sobre ensino, informações sobre extensão, informações sobre pesquisa. E aí eu trouxe aqui rapidinho, né, algumas informações sobre pesquisa. Então, na instituição como um todo, né? Então, essa informação que eu tirei de lá agora, recente, é do dia 20/12. Então, artigos publicados no IFB, né, no ano de 2021, foram 133 artigos. Capítulos de livro publicados, também no mesmo ano, 84. E trabalhos em eventos, 128. Né? Eu estou trazendo esses números até para poder justificar o que eu vou falar mais para frente. E aí, eu coloquei um destaque aqui, os trabalhos em eventos, né, que eu acho que para os nossos estudantes, né, os estudantes do Instituto, é uma das possibilidades, né? Então, se você está aí pensando em fazer um trabalho de conclusão de curso, ou tem desejo de trabalhar com pesquisa, né, vai se candidatar para a iniciação científica, por exemplo, então, você participar de eventos científicos é um dos pilares e também traz muitas oportunidades, né? Então, por exemplo, sempre que tem um evento em alguma cidade, você vai, às vezes tem a oportunidade de fazer essa viagem, de conhecer essa cidade, participar do evento, conhecer pessoas diferentes. Então, tudo isso, a meu ver, é muito motivador e é justamente isso que eu estou tentando transmitir aqui. Bom, mas o gráfico em si, ele mostra todas as unidades do Instituto Federal de Brasília, né? São 10 unidades. E aqui nós temos, no ano de 2021, o Campus Brasília teve aqui, né, 51 trabalhos em eventos científicos. E aí eu acho interessante aqui nesse gráfico que mostra, né, o quão forte, né, o Campus Brasília é dentro desse contexto
e que sim, tem várias possibilidades para os estudantes aqui do nosso campus. Bom, acerca dos grupos de pesquisa, os grupos de pesquisa eles são divididos, né, em áreas, nessas áreas aqui. E aqui nesse gráfico nós temos a quantidade de grupos de pesquisa no Instituto Federal como um todo. E nós estamos aqui, né? O nosso grupo de pesquisa está aqui, nessa área de Ciências Exatas da Terra. E no Instituto Federal como um todo tem 11 grupos com essa área predominante. Aí a gente pode ver, né, que tem grupos aqui na área de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, né, que estão mais ou menos com o mesmo quantitativo, Linguística, Letras e Artes. Então a gente pode ver que o campus Brasília, a gente pode ver que o Instituto Federal de Brasília é bem diverso, né? Tem várias frentes aqui. E aí o nosso grupo de pesquisa tem esse nome, essa aqui é um print lá da página do CNPq. Então todo grupo de pesquisa registrado, ele vai ter uma página similar a essa, lá no diretório de pesquisa do CNPq. Então esse seria o link para acesso direto, né? Esse do espelho do grupo. O grupo foi criado, né, em 2019. Nessa época aqui estava eu e a professora Régia, né? A gente tem muito gosto, né, de trabalhar com pesquisa e a gente entrou no instituto, né? Tô falando por você aqui, viu, Régia? Depois você me corrige aí se eu falar alguma bobeira. A gente entrou no instituto em 2018 e a gente, né, tem esse background de pesquisa, de trabalhar com pesquisa e interesse de continuar isso. E aí, então, a gente se juntou aqui em 2019, né, para criar esse grupo. Logo depois chegou o professor Diego, né? O professor Diego chegou no segundo semestre de 2019, com linhas de pesquisa, com interesses similares aí aos nossos. E aí se juntou a nós. E mais recentemente, o professor Tiago Segato também está se juntando aí ao grupo. E espero que a gente possa desenvolver bons trabalhos juntos. Bom, aqui no CNPq, eles têm essa nomenclatura, né, dos líderes do grupo de pesquisa. Então, aqui tem eu e a professora Régia como líderes. E aqui embaixo tem o contato, né, seria o e-mail do grupo de pesquisa. Então, se você manda um e-mail para esse endereço aqui, os pesquisadores vinculados ao grupo de pesquisa vão receber esse e-mail. Então, seria uma forma rápida de você conversar, né, com os pesquisadores do grupo. Bom, o grupo está dividido nessas 5 linhas de pesquisa. Não é muito simples, né, fazer essa divisão das linhas. Eu lembro que a gente teve, né, a gente pensou bastante. Então, tem uma linha de inteligência artificial. A inteligência artificial é uma área muito, muito grande, né, muito abrangente, tem muita coisa aqui dentro. Uma outra linha de ciência de dados aplicada. Então, por vezes, a gente vai encontrar nessas duas áreas aqui com um pouco de sobreposição. Computação urbana, né, uma linha aí que a professora Régia tem bastante gosto. O curso, né, de sistemas para a internet, ele tem uma pegada muito de desenvolvimento, né? Então, a gente pensou nessa linha aqui também para poder contemplar um pouco. Né, quem quer trabalhar com desenvolvimento, só que desenvolvimento em prol, né, de alguma outra coisa aqui dentro, né? Então, sei lá, desenvolvimento para alguma coisa na área da saúde, desenvolvimento para, né, para alguma coisa aqui relacionada com inteligência artificial e assim por diante, né? E informática na saúde, que é uma área grande também e que tem bastante coisa aqui dentro, né? Bom, os pesquisadores atuais do grupo são esses, são nós 4 que estamos aqui. Peguei uma fotinha de vocês aí, viu, gente? Muito bom, a professora Régia está aqui, né? O professor Diego também, está renovado aí. Eu aqui nessa foto e o professor Tiago de cá. E aí cada um aqui, né, interessante que cada um veio de um lugar diferente, né? A professora Régia aqui, fez doutorado aqui, não foi, Régia, na UNB? Foi, mas ela é originalmente Isso, lá do Pará, né?
Belém do Pará. De Belém do Pará. O Pará é muito grande, né, gente? O professor Diego, lá de Recife, né, Diego? Fez mestrado lá na Federal de lá, foi? Foi, né? Beleza, depois eles vão se apresentar aí direitinho, né? Eu aqui, comecei ali em Goiás, mas aí morei um tempo no Triângulo Mineiro, ali em Uberlândia. O professor Tiago, né? Lá de São Paulo, né, Tiago? Lá de Fernandópolis. E aí fez mestrado aqui também na UNB, né? Então a gente tem uma diversidade bem interessante. Bom, em parceiros, essa lista não é exaustiva, né? Então temos alguns parceiros aqui do grupo. Eu fiz doutorado na Universidade Federal de Uberlândia, então eu tenho vários parceiros hoje lá, né? Especialmente aqui com esse grupo de pesquisa, que é o NIATS. Então, é um grupo de pesquisa focado em inovação e avaliação tecnológica em saúde. Lá em Uberlândia também tem uma associação de Parkinson, né, no qual a gente tem trabalhos em conjunto e ao mesmo tempo, né, eu estou tentando aqui próprio em Brasília, né, tem uma associação de Parkinson também, a gente está em contato ali, tentando aproximar para poder desenvolver, né, trabalhos em conjunto. A própria UNB, que é a nossa vizinha aqui, o CNPq, né, que é quem organiza essa questão dos grupos, apoia, né, por meio de fomento, e a FAPDF, que é uma grande parceira, né, se você deseja participar de algum evento, normalmente sempre tem editais para apoio, seja em eventos nacionais, eventos internacionais, né. Eu mesmo já participei de 2 eventos internacionais aqui com o apoio da FAPDF. Além disso, temos vários editais de projeto, né? Então, para você conseguir recurso, seja para bolsa, seja para você comprar algum equipamento. Então, a FAP, ela é muito boa nisso, né? Já falei quanto tempo, gente? 10 minutos? Bom, aqui eu coloquei algumas fotos, né, de coisas que foram acontecendo aí, né, nesses últimos anos. Então, desde ali de 2018 para cá, né? Então, nessa primeira foto aqui, a gente está apresentando alguns trabalhos do Fabin, né, gente? Me ajuda aí. A Fábrica de Ideias Inovadoras. Então, tá o professor Isso daí foi Tiago. lá na UNB. Foi lá no NB, justo. Aqui está a professora Régia, né? Aqui tem o Angley, que está aqui conosco também, né? E outros estudantes que já passaram aqui pelo Instituto, né? Terminaram os seus cursos e estão aí no mundo, né? E tá eu aqui no cantinho. Aqui embaixo tem eu, professor Diego, né? O Diego tinha recém-chegado, né, Diego, aqui nessa foto, né? Essa E a foto professora... aí, essa foto aí foi quando a gente estava fazendo o edital, preenchendo documentos para mandar para o Fabinho. Foi. A gente fez um sprint lá no laboratório, né? Para poder fazer tudo. Foram 3 projetos submetidos. Aqui no meio, né? Tem eu novamente, a professora Régia e o professor Diego. A gente foi participar de um evento do Ministério de Ciência e Tecnologia, um evento na área de inteligência artificial. Eles iam lançar um edital, né? Para apoio a soluções relacionadas à inteligência artificial. Aí isso aqui foi lá no próprio ministério, né? No próprio prédio. Aqui em cima, vamos pegar aqui à direita, né? Isso aqui, aqui tem o Rodrigo, que ele é egresso aqui do curso de Sistemas para a Internet. Ele terminou o curso aí, acho que em 2020 ou 2021, algo assim. E aqui a gente tá eu aqui no meio, né? Ainda de cabelo grande. Aqui tem um médico, o Fábio Amorim, o nome dele. Ele é médico e também professor na ESCS, que é a Escola Superior de Saúde, aqui do Distrito Federal. E aqui uma outra estudante, né, da UNB, que faz parte de um projeto que eu vou falar mais para frente. E aqui em cima uma ação recente, né, que a gente organizou, recebendo aqui alguns pesquisadores para palestrar
aqui no Instituto Federal, né, de Brasília, aqui no nosso campus. Então, pesquisador aqui de Uberlândia, 2 pesquisadores da França e a professora Raíra, lá do campus Ceilândia. Bom, eu vou agilizar, porque eu não quero ser muito enfadonho, né? Bom, aqui eu elenquei alguns projetos, tá? Eu não consegui colocar tudo aqui, né? Fui colocando alguns, os que deram tempo, mas em uma segunda oportunidade, né? Se a gente continuar com os encontros aí no futuro, a gente vai enriquecendo as apresentações. Então, alguns dos projetos com o intuito de divulgar, né? E de os próximos estudantes que vierem a trabalhar conosco saberem, né? E conseguirem se encaixar, caso deseje. Então, aqui tem o Angley, está aqui conosco, né? Ele começou em 2019 a trabalhar com esse sistema para coleta de dados inerciais e visualização de dados para medicina individualizada, com foco na doença de Parkinson. Então, vocês vão ver aqui que 3 desses trabalhos estão relacionados com doença de Parkinson, né, que foi o que eu trabalhei no meu doutorado, e aí, naturalmente, né, eu tenho continuado alguns trabalhos nessa linha. Então, esse trabalho do Angley né, já rendeu vários frutos, né, o Angley? Agora em abril, né, o Angley está prevista a participação dele num evento lá na Grécia. Acho que agora vai, né, se a pandemia deixar. Então, ele vai lá apresentar o trabalho. E aí, dentre várias outras conquistas, né, que o Angley teve. E foi muito bom, né, compartilhar esse tempo aí com ele. Aqui a gente tem a Alissa e o Lucas, do curso de Sistemas para a Internet. Eles fizeram iniciação científica, né, trabalharam em conjunto, e estão fazendo também o TCC deles. Então, é voltado aqui para visualização de dados, né? Então, um painel para a pessoa conseguir acompanhar as avaliações da doença de Parkinson. Então, tem esse trabalho também, que é um trabalho que vai continuar. Aqui, né, tem vários logos de várias instituições diferentes. Então, esse é um projeto que é desenvolvido em parceria com essas instituições aqui. Então, financiado pela FAPDF. Então, a gente tem a UNB, o Instituto Federal de Brasília, a Escola Superior de Saúde, a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade de São Paulo. Então, nesse projeto aqui tem integrantes dessas instituições e o objetivo é desenvolver um ventilador mecânico para atender a COVID, né? Então, a COVID, apesar de ela ter arrefecido, né, agora está voltando um pouco, mas esse tipo de doença, né, que envolve a parte respiratória, não é algo novo, né, e certamente no futuro aí pode ser que tenha, né, situações tão complicadas quanto a que nós estamos vivendo. Então, a ideia é inovar, desenvolvendo um ventilador com características que não tem no mercado ainda. Então, esse é um projeto que foi iniciado em 2020 e está em andamento desde então. Em 2020 também, em conjunto com a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade de Lorraine, lá na França, fomentados aqui pela CAPES e pela COFECUB. Essa COFECUB é a agência lá da França, similar à CAPES aqui no Brasil. Então, em 2020, a gente iniciou, né, um projeto com foco no desenvolvimento de interface homem-máquina para avaliação de sinais motores da doença de Parkinson. Então, aqui está sendo desenvolvido um jogo com a ideia de auxiliar na reabilitação de pessoas que têm a doença de Parkinson. Então, um jogo sério. Então, tem uma parte de desenvolvimento do jogo, tem a parte de avaliação clínica, tem a parte de coleta de dados, e aí tem o estudante Pedro, que está fazendo o TCC agora, e ele vai trabalhar com a análise desses dados. E aí essas coisas vão se conectando aqui dentro desses projetos. Silvana. Ei, Silvana, boa noite. Seja bem-vinda. Silvana, depois a gente está gravando, né? Aí depois eu queria ver contigo para divulgar lá para os estudantes do ensino médio, né? A gente tem aqui o Angler, né, que foi do ensino médio, encorajar eles a poder participar conosco. Ótimo. Bom, aí tá bom, né, gente? Da minha parte é isso.
E aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Se não, eu passo a palavra aí para os meus colegas fazerem um pouco da fala deles aí também, do que eles estão fazendo. Vai lá, Diego. Você é gata. Wangler, pergunta. Não, Fábio, eu só quero que não. Quais são os TCCs que o pessoal vai defender agora de algum projeto? São esses de Parkinson, né? A Alice e o Lucas, e tem o Gustavo, né, que é mais relacionado com desenvolvimento. São esses dois TCCs. Do pré-projeto agora, de pessoal que entrou agora, tem alguém? De pré-projeto tem. Já não entrou agora o pessoal do PTCC? Isso, entrou, eu só não tive tempo de colocar aqui na apresentação. Mas Por olha isso só, que eu tô perguntando. eu até peguei a informação com eles, eu peguei as fotinhas, as coisas e organizar. Mas é o Pedro Plá, né? Então, ele vai trabalhar inserido aqui dentro desse projeto da CAPES, né? Esse de cooperação internacional. Então, ele vai trabalhar com análise dos dados que foram coletados do jogo. Então, dados fisiológicos, né? Então, batimento cardíaco, o GSR, que tem a ver com a impedância da pele. Então, alguns dados fisiológicos ele vai fazer análise desses dados para poder fazer a avaliação desse jogo na reabilitação, né, de pessoas que têm Parkinson. Aí tem também o Lucas Moreira, se não me engano. O Lucas, ele vai avançar com um trabalho que tinha sido começado com Daniel Barros, que era um sistema para armazenar dados de coletas e mostrar isso. Então, vai ter essa parte de sensores, armazenar esses dados, essa parte está mais ou menos pronta. E aí o desafio dele é conseguir receber esses dados, que inclusive o hardware que o Wangler, né, aprimorou e tem trabalhado, que vai enviar esses dados, e aí ele vai receber, salvar isso nessa nuvem e mostrar, né, alguma coisa que seja interessante. E tem também o Matheus, que apareceu aí no meio do semestre, e ele vai trabalhar com rastreamento ocular para poder fazer avaliação de interface web, né, de websites. Então, para poder conseguir saber para onde que a pessoa está olhando, por quanto tempo, e assim conseguir aprimorar, né, a interface gráfica, por exemplo. Então, seria isso, né, assim, os de PTCC. Tem esses 3. E tem uns que sumiram no meio do caminho, né? Acontece. Sempre tem. Justo. Mas é isso, Régia. Obrigada. Bora, meu povo. Mas vai lá, Régia, você. Manda ver. Ana, as coisas aqui é em ordem de aparecimento. Tem um primeiro líder, segundo líder, aí eu falo, o Segato fala, entendeu? Entendi. E aí sim. O meu vai ser breve, assim. Eu não preparei slide, peço desculpa por isso. Mas é tipo assim, sai do trabalho e entra já num outro trabalho, né? Que eu brinco que é o meu segundo emprego. Mas meu nome é Ana Régia, né? Eu prefiro que me chamem de Régia. Eu tenho o quê? Eu fiz meu doutorado aí na UNB, na parte de engenharia de automação, e a minha área de paixão, amor de tudo sempre foi inteligência artificial. É enorme, eu sei, eu vivo estudando até hoje sobre isso, então todos os TCCs e projetos que eu desenvolvi sempre foi puxado para essa área. Claro que sempre mais para aprendizado de máquina, né? Então, foi aprendizado de máquina aplicado sempre a alguma coisa. Aprendizado de máquina para detecção de fraude de cartões de crédito, que é o TCC que o João vai defender agora. Aprendizado de máquina para classificação hepática, aí já entra um pouco na área da saúde, que foi a TCC do Samuel, e um outro aí que se perdeu pelo meio do caminho e largou, né? Não vai defender esse semestre. Também uma área que eu estou atuando muito agora
e vai ser meio que minha área de interesse é a parte de mineração de texto. Estou bem focada nisso, tanto que a aluna, a Maria Denise, né, ela já vai começar o mestrado dela na UNB justamente nessa área. Então, o projeto dela vai ser para dar continuidade ao TCC dela, que ela fez uma mineração de texto para analisar a tendência da história do Covid, né? Se você, pelo Twitter, conseguia monitorar surtos epidêmicos. E aí, quando a gente fez toda a análise de tendência, foi tipo, sim, você consegue fazer, se você faz esse monitoramento em tempo real, você consegue fazer esse monitoramento, porque a série temporal bateu com a Fiocruz, com o Ministério da Saúde e com a OMS. Então, a tendência ficou similar, e aí, com isso, a gente confirmou a hipótese que, sim, você pode fazer essa detecção de surtos epidêmicos monitorando o Twitter. E aí vai ser a proposta de dissertação de mestrado dela também vai ser nessa linha. É uma linha que eu estou assim, bem apegada, estudando muito. A parte de também introvisão computacional já no meio. Estou com um projeto, na verdade, em parceria com outro professor da UNB, com a questão de Deep Learning, e é aplicado para, tipo, agrária. O que eu gosto da inteligência artificial é justamente isso, você pode aplicar em qualquer área, foi por isso que eu me apaixonei, que eu não sabia o que eu queria fazer da vida, né? Então, a gente pega uma coisa que dá para aplicar logo em tudo, e a IA permite isso daí. E aí, eu vou entrar com a parte de Deep Learning, essa questão de fazer visão computacional, de imagem e tal, a gente vai trabalhar com isso daí, projeto muito legal. O pessoal do ensino médio já tinha feito um projeto em visão computacional, misturando robótica, que foi um projeto nosso do Fabim, muito bacana, uma equipe maravilhosa, que foi o Felipe, o Joel e o pessoal vai esquecer o nome da menina. Não me mate se você ver esse filme, ou esse vídeo, mas tudo bem. É Fernanda, não? Não foi a Fernanda. Quem foi, gente? Esqueci. O Angley, lembra aí. O Angley. Isabelle? A Isabelle, se você ver esse vídeo, desculpa aí. Mas foi maravilhoso, o resultado ficou muito bom. Eu pude até mostrar isso daí para o meu chefe na PR, ele ficou bem legal, assim, ele ficou, não acredito que alguém do ensino médio técnico desenvolveu isso. Foi bem legal. Então, queria ver mais, sabe, o pessoal do ensino médio participando desses nossos projetos de pesquisa, porque eu acho que o Angley está aí e faz toda a diferença, porque eles aprenderam muito mais, né? Eles foram mais além do que só o que estava lá. Então, os meninos realmente aprenderam a programar, eles tiveram lá que construir o robô, fizeram toda a questão do Deep Learning para aprender lá as imagens, então foi muito legal trabalhar com isso. E o terceiro projeto que eu estou assim, bem engajado, que é uma área que eu gosto, que é a questão da computação urbana, que tem essa pegada meio de cidades inteligentes e humanas, e que acabou voltando para a minha vida, assim, do tipo, de um convite de uma palestra que eu recebi, de um congresso que vai ter lá na Universidade de Oxford, e aí vai ser justamente nesse sentido, de cidades inteligentes e humanas, só que eu trabalho com a questão do Living Lab, né, das universidades como Living Labs, que a gente pode desenvolver melhorias para a cidade baseado na universidade. Então, a universidade, ela se mostra para a sociedade agora ela sabe o que a universidade está fazendo, ela participa disso daí, e a universidade tem toda essa base de apoio para desenvolver soluções baseadas em experiência do usuário, em design participativo, aí vai embora, assim, e também pode utilizar a inteligência artificial, que é isso que é o mais legal. Então, são as áreas, assim, que eu estou mais atuando agora, é realmente essa parte de mineração de texto em mídias sociais, computação urbana, com essa questão de cidades inteligentes e experiência do usuário, e visão computacional, né, deep learning e tal. Esses são os projetos, assim, agora que meus projetos de 2022 são esses que eu vou entrar, assim, de cabeça, porque tá
Tá muito legal, assim, tá vindo coisa muito boa nessas linhas, assim, que foram aparecendo e foi bacana. Aí de TCC vão defender 3, que vai ser o do João, né, que eu já falei, de detecção de fraude, vai ter o da Natália sobre análise de sentimentos no Twitter, com a questão como foi que você, o brasileiro, né, se sentiu quando teve aquela que foi denominada de segunda onda do Covid, como é que o pessoal estava, e aí ela fez também um paralelo com as emoções de um psicólogo lá, Paul Ekman, sei lá como é o nome do cara, mas além de só fazer análise de sentimentos, não era só simplesmente fazer análise de sentimentos, ela tinha que fazer essa classificação de emoções com aprendizado de máquina, com alguma técnica de aprendizado supervisionado de máquina. E o Marcos Rian, ele pegou o TCC da Denise, que fez essa análise de tendência, e fez um classificador automático mesmo para ficar recebendo o streaming do Twitter e já classificando o que era, fazendo esse monitoramento, né, de detecção, se estava aumentando o caso de Covid, se não estava, e é isso daí. Então, são esses 3 projetos que vão ser apresentados agora no TCC. Acho que é isso. Legal, né, Regia, que essa história do Twitter aí, né, você consegue verificar, né, você tem um label, né, como se você tivesse um label para essas informações, que é o Ministério da Saúde, que são as outras bases. Isso é muito legal. Isso. A Fernanda fez aqui uma pergunta, que ela perguntou o que exatamente seria o Deep Learning, né? Eu não vou explicar tecnicamente, mas eu só vou deixar aqui registrado, eu acho que eu vou ficar agora feliz. Todas as palestras que eu vi, algumas, né, sobre IA e tal, eu até conversei isso com o Fábio, meio que o pessoal só fala assim, IA é aprendizado de máquina, e Deep Learning é como se fosse uma outra coisa que não faz parte desse métier. Então, o pessoal divide IA, aprendizado de máquina, e Deep Learning. Aí, quando eu vou mostrar que eu falo assim, gente, ok, a IA é uma área enorme, que vão ter diversas técnicas que ou você pode ter as técnicas para aplicar, ou as técnicas que o pessoal mesmo constrói lá, ele vai desenvolver, vai otimizar aquilo lá. Então, eu vou ter algoritmo genético, pode ser incluído, sei lá, sistema multiagente, vão ter várias outras técnicas com outros paradigmas. Então, tem esse paradigma da técnica, né? Conexionismo, redes neurais, algoritmo genético, inteligência artificial evolutiva. Tem tudo isso daí por trás, mas isso aí é a área toda. E dentro da IA, tem um aprendizado de máquina, que é uma pontinha pequenininha dentro da IA, mas ganhou, hoje o pessoal só fala dela por causa que é o que mais utiliza por causa dos dados que foram criados na internet com o avanço computacional. E aí, beleza, começaram a falar sobre aprendizado de máquina. E Deep Learning nada mais é do que tem uma classe de redes neurais artificiais, que é isso também, quando o pessoal fala, eu fico... Existe uma classe de redes neurais, pensa que é uma família, e dentro dessa família existem vários tipos de redes neurais, e uma delas é o que a gente chama de aprendizado profundo, que é o Deep Learning, e está lá dentro. Aí, por exemplo, tu vai lá encontrar a rede convolucional, vai estar lá, ela é um tipo de rede neural, porque é uma rede neural ainda, só que aí o pessoal começou a chamar de Deep Learning para falar que o aprendizado dela é diferente do aprendizado profundo, mas é assim, tá tudo dentro, entendeu? Vem a inteligência artificial, vem o aprendizado de máquina, do aprendizado de máquina tem também lá suas subdivisões do tipo de aprendizado que você vai ter, e lá tem essa classe das redes neurais artificiais, que dentro dela vai estar essas redes que se chamam dessa do Deep Learning. Só que o pessoal explica como, não sei se eu mais confundido que outro, mas o pessoal meio que explica como se fosse tudo diferente, mas está todo mundo meio que um lá está dentro do outro. Então, é assim, é essa a divisão, entendeu? Não é tudo a mesma coisa como o pessoal geralmente propaga, ou que como Deep Learning fosse uma coisa assim totalmente
Tipo, fora do, meu Deus do céu, o que é isso, entendeu? Uma outra coisa, e não é uma classe de rede neurais que está lá, é um tipo de uma rede neural que está dentro dessa classe de rede neurais, que é uma família enorme, que tem diferentes tipos, que vai do perceptron a essa parte dessa família do Deep Learning. E aí vão ter várias, tem Cohonen, tem um montão aí para brincar. É uma área muito vasta, muito legal, diga-se de passagem. E é isso. Ô, Régia, Oi. não tá esquecendo de alguma coisa, não? Tem certeza que eu posso falar agora? Ai, do que eu esqueci, Você falou gente? PR, o que significa PR aí? Ah, tá, é porque... Oh, gente, é hábito já, desculpa. Eu até me assustei. Eu acho que a gente tem que marcar uma conversa para a gente falar sobre IA, tá? Eu só acho, joguei e corri. A gente topa. Eu acho que tinha que ser, porque eu já ouvi cada coisa. Eu já ouvi numa palestra que a IA, tipo, aprendizado de máquina, né? Não era enviesado, não tem não existe viés. Porque não... E aí eu falei, putz, mas tudo bem. Então eu acho que a gente deveria fazer tipo uma conversa assim sobre essa questão de inteligência artificial, até porque é da nossa área mesmo, e a gente tirar assim um bate-papo e contar um pouco das nossas experiências, do que a gente ouviu e fazer essa divisão, porque sério, foi o que eu mais vi quando começou essa história de pandemia, foi o pessoal reduzir a inteligência artificial como área só a aprendizagem de máquina. E isso, para mim, é tipo assim, um sacrilégio, entendeu? Não, assim, Ana, você tá 100% certa aí. Eu já ensino aqui nas minhas aulas a mesma coisa que você, desse jeito, entendeu? E é interessante, né? A Ana falou isso tudo aí, vou falar um pouquinho aqui de mim também. Vai ser engraçado, porque assim, o caminho da Ana, né, que eu né, entendi, eu gosto muito dela, é da aplicação para teoria. Né, na vida, assim, na vida profissional dela, ela prioriza a aplicação. E o meu caminho, né? Embora seja idêntico à Ana, inclusive surreal isso, a Ana vai trabalhar com Deep Learning, meu doutorado é em Deep Learning. Lana gosta de computação urbana, eu tenho orientandos, né, que estão trabalhando com isso e eu gosto disso também. Só que o meu caminho foi o contrário do dela. Né? O caminho foi da teoria para a aplicação. Então, enquanto a Ana pensava no problema, eu pensava como eu podia enfiar uma conta aqui misturada com a outra para essa conta ficar mais legal, né? Mas assim, uma das razões de eu gostar tanto dela é que a gente tem esse gosto peculiar, especificamente pela área, pelo fato que a gente pode enfiar isso em qualquer coisa, entendeu? Então assim, e aí uma coisa que eu digo para os alunos também, né? Assim, não é porque você pode enfiar IA, ou aprendizagem de máquina, ou redes neurais, ou escambau em alguma coisa que você deve, né? Uma das coisas que a gente tem muita responsabilidade é você pensar assim, só porque algo tem IA ou alguma desses outros nomes que a gente falou aqui, não quer dizer que é bom ou dois melhor que o que as outras coisas já fazem, né? A gente gostaria que fosse, mas não necessariamente é. Né, é uma coisa muito comum hoje, né, que se popularizou tanto, a Ana falou muito bem aí, que se popularizou muito, o pessoal nem entende, né, as demarcações aí das áreas e sub-áreas, o over-engineering que a gente fala, né, é você pegar um problema e enfiar tanta coisa nele lá, né, que no final você já começa a se perguntar por que eu estava fazendo isso mesmo, que eu estou vendo que isso aqui não vai para canto nenhum, né, então isso é muito interessante mesmo. Mas para não né, ocupar esse tempo todo, a gente tem um tempo relativamente curto, né? Eu vou focar aqui também no que a Ana focou no começo, né? Então, vamos lá. Né, eu me formei lá na UFPE, eu sou natural de lá, natural da capital, e a minha pesquisa, né, foi principalmente voltada para uma área que não, assim, não é uma área à parte, nem é uma sub-área de nada, ela é meio que assim uma co-área, um paralelo aí, né, chamada análise de dados simbólicos, né? Supostamente eu deveria ter trazido uma apresentação aqui, mas do mesmo jeito que a Ana, eu também não tive tempo para fazer isso, e então vai sem. Né? O foco da análise de dados simbólicos, né, é basicamente o seguinte, né? O mundo é contínuo, é complexo. Tá? Então, quando a gente pega sensores, quando a gente monitora algo, quando a gente coleta dados,
né, e inevitavelmente a gente, né, vai ter que lidar com um problema da medida. Isso é um problema clássico da literatura da matemática, que é o fato de que como você mede uma coisa, né, quanto mais precisão você tem, mais difícil fica de ver. Mas não existe instrumento que seja 100% preciso. Tá? Então, até que você vai medir, né, sei lá, uma distância de um lugar para o outro, se você for lá olhar com cuidado, você vai ver que varia. Tá? E isso, né, em diversos tipos de problema, tá, provoca, né, uma série de coisas que a gente tem que fazer, né, no processo de ciência de dados, que é você assim, você tem que dar um jeito de tornar isso algo, né, mais discreto, mais usável, mais fácil de usar. E nesse processo você acaba perdendo informação. Informação essa que você podia utilizar para obter resultados melhores, né? Para de alguma forma obter resultados melhores. E aí essa área, né, surgiu, né, por volta assim, o pesquisador que deu origem a essa área, né, ele é egípcio, mas ele é radicado na França, o nome dele é Edwin Didet. Ele começou a pesquisar muito isso na década de 90, mas foi por volta de 2000, 2000 e uns quebrados que ele começou assim a formalizar isso, né, colocar em livro, em artigo e tudo mais. Né? E aí ele começou a formalizar essa coisa, né, de análise de dados simbólicos, o que seria um dado simbólico nesse caso, né, um dado que a gente não se livra das imperfeições, das incertezas. Então, um dado simbólico, por exemplo, é um intervalo. Né? Eu fui medir uma coisa lá e eu tenho várias medidazinhas, então eu não tenho certeza de qual delas é a correta. E a abordagem clássica de se lidar com esse problema é muito simples. Faz a média e pronto. E aí, quando você faz a média, você fica com um número só, em vez de um bocado. Né? Só que quando você faz isso, você matou todas aquelas medidas diferentes que você tinha para a mesma variável. Então, de certa forma, você perdeu um bocado de informação. Né? Então, ele desenvolveu toda uma área, né, um arcabouço, né, matemático, lá, estatístico, bem forte para vários, né, tipos, né, de variáveis, né, simbólicas, que esse simbólico foi ele que batizou. Eu particularmente não acho o nome muito legal. E aí, daí para frente começou a se desenvolver métodos, ou transformar métodos clássicos, né, nesses métodos. E aí eu, né, no início da minha carreira, eu particularmente trabalhei muito, atuei em cima, né, de métodos para dados de natureza intervalar, tá? E, né, em paralelo, que foi inclusive a aplicação que eu fiz no meu mestrado, foi a aplicação desse arcabouço aí no contexto da detecção de câncer de mama. A gente sabe, né, que na saúde, né, diversos dos procedimentos, diversos dos testes que a gente tem que fazer, né, que os médicos têm que fazer e outros profissionais de saúde têm que fazer, eles são invasivos. Né? E o que é o que a gente chama de invasivo? É um método que você enfia algo na pessoa e arranca um pedaço dela, porque você precisa daquela amostra, né, para verificar algo, né, e decidir sobre um tratamento. Né? Mas aí a gente partiu de uma hipótese, não, mas e se a gente pudesse, né, detectar com alto grau de precisão essas coisas, sem necessariamente arrancar um pedaço da pessoa ou, sabe, fazer toda uma cirurgia. Né? Então para diversos tipos de câncer, a gente tem a medula, então tem que abrir, o cara coletar, fazer uma punção lá, coletar um pedaço da medula da pessoa. No caso do câncer de mama, tem toda a questão, né, da mulher que trata com a feminilidade e tudo mais, as questões psicológicas, né, que decorrentes, né, do câncer de mama. E aí a minha aplicação foi justamente isso, uma forma de detectar isso, né, que o propósito não era substituir o médico, era dar uma ferramenta a mais a ele, que ele pudesse decidir com confiança e mais cedo, né, assim, essa pessoa definitivamente tem câncer de mama, nós precisamos começar o tratamento agora. Ou dizer assim, olha, isso aqui está uma situação um pouco mais incerta, a gente precisa fazer mais exames, esse tipo de coisa. Né? E aí foi para isso que caminhou o meu mestrado, né, um pouquinho aí, uma pisadinha na área da saúde. Aí foi inclusive uma das razões de eu topar entrar no grupo de pesquisa do Fábio foi essa, né, de que ele já vinha com um caminhão andando na área da saúde, né, ele já tinha uma bagagem muito maior que a minha, né, eu estou procurando, né, aprender um bocado com ele nisso também. E mais recentemente, né, que é o início do meu doutorado, né, tinha um viés mais industrial. Né, a ideia é tentar trabalhar com Deep Learning para aprender, né, sobre a movimentação e encaixe de peças, né, uma coisa mais industrial. Então você tem umas peças para montar de um maquinário, de uma rede, de seja lá o que for, coisas que encaixam. E a gente gostaria de saber, por exemplo, se a pessoa que de fato vai fazer essa montagem,
né, ela consegue pensar numa forma melhor que a que o engenheiro pensou, né? Como assim, né? Então o engenheiro vai, ele projeta uma peça, ele projeta também a forma que essa peça deve ser montada, mas não há garantia que isso seja de fato melhor. E aí vem o cara, o técnico lá que trabalha na fábrica, e depois de montar 3.000 vezes aquela coisa, ele pensou, não, se eu encaixar desse outro jeito aqui, fica do jeito que é para ser e é mais fácil ou mais rápido, né? Então, um dos benefícios, né, dessa proposta de trabalho é essa. Então, se eu tiver como detectar isso, eu posso verificar, por exemplo, se um indivíduo está montando corretamente, né, e se ele é melhor do que o jeito que a gente propôs. Se é melhor, vamos fazer do jeito dele. E se não for melhor, né, a gente diz, olha, cara, segue o que está no papel, que é melhor, é mais rápido, entendeu? Então tem várias, né, propostas, né? E como vocês podem ver, né, eu estou dizendo isso para a posteridade aí, basicamente eu estou trabalhando quase que com as mesmas coisas que a Ana, né? E aí, coincidentemente, porque eu não falei com ela nada sobre isso, né? Falarei daqui para frente, não foi por maldade, Ana, foi porque eu estou começando agora e ainda estou delimitando aí, demarcando o território do que eu vou trabalhar. Mas eu tenho interesse, né, basicamente nas mesmas coisas que a Ana, literalmente, tá? E, assim, o trabalho de alunos, né? Infelizmente, né, eu venho buscando, assim, eu estou aqui desde 2019, como o Fábio falou, eu venho buscando conversar com os alunos, mostrar essas coisas, mas a maioria deles olha assim, isso parece complicado, tchau, e aí não topa, né? E aí a maioria dos trabalhos dos meus alunos tem sido, né, nessa linha ali do desenvolvimento que a gente colocou para abarcar, né, os alunos do curso do TSI, tá? Mas não significa que a gente não possa fazer algo nessa direção, tá? Tenho 2 alunos que estão trabalhando, é o Felipe e, meu Deus, esqueci o nome da menina. Bom, eu vou lembrar eventualmente o nome da menina. Mas eles estavam trabalhando na ideia de criar um portal sobre acessibilidade urbana de Brasília, né? Inicialmente eles queriam fazer um negócio global, assim, vamos fazer um escopo pequeno, começa com uma cidade, depois a gente pode crescer essa ideia, né? Mas até eu tô com suspeita Diego, que eles abandonaram. começa com uma cidade, isso é menos. Ô, louco. Eles queriam fazer uma coisa de país, Fábio. O cara, não, vou fazer um negócio de acessibilidade no Brasil. Não, vamos diminuir o escopo um pouquinho. Só aproveitar que eu te interrompi já, Diego, só fazer uma correção, viu? Nosso grupo de pesquisa, tá? Tá bom, tá bom. Né, e, né, atualmente também estou com, né, dos meninos que continuaram, né, que não desapareceram, foi o que o Fábio falou, né, alguns sumidos aí, a Ana também falou, né, tem o pessoal que está desenvolvendo um trabalho interno para o IFB, a gente está, né, montando um sistema para auxiliar o registro acadêmico, né, conseguir prover relatórios de forma mais ágil e tal, porque eles armazenam tudo em cima de planilhas. Isso é basicamente um degrau acima de usar um arquivo físico. Então, se o Fábio, se assim, o coordenador do curso pergunta uma coisa assim, sei lá, quantos alunos do TSI, né, passam em média por semestre? Pronto, a vida leva um mês para fazer isso, porque ele tem que, né, coletar um bocado de planilhas. Então, se a gente puder automatizar esse processo, né, criar um sistema que, né, não só armazene, mas permita que eles possam, né, criar uma espécie de dashboard e ver essas informações, vai ser muito mais útil. E também tem um trabalho aí que o Thiago Segato também está coorientando, né, do Gabriel, né, que está trabalhando numa ideia que a gente achou bem interessante de aplicativo, né, para viagem, com um esquema de planejamento da viagem, né? Então, desde assim o custo até a escolha de pontos turísticos para você planejar todas as etapas da viagem, né, e poder saber, por exemplo, você vai passar perto de uma cachoeira, o desvio, né, que você pode ter do seu caminho planejado aqui, é pouco tempo, então você pode de fato fazer isso, né? Então tem todos uns recursos extras aí que ele também está planejando. Mas é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui também, que se eu for sulfitano, eu falo muito. Então eu vou parar por aqui e deixar o Thiago falar dele também. Bom, alguém vai fazer alguma pergunta para eles, né? Se não for, eu começo aqui. Eu até fiz uma apresentação, vou compartilhar com vocês. Fiz assim nos últimos minutos.
mas acho que dá para mostrar mais ou menos como é que funcionam aí os projetos. Só um minutinho. Ó, a Régia não quis falar da Procuradoria da República, viu? Vai ficar para a próxima. Ah, não, desculpa, que Procuradoria da República? É porque eu falei PR, é porque hoje eu Public estou Relations. requisitada para a Casa Civil da Presidência da República, que aí agora eu posso trabalhar com tudo isso que eu falei para vocês. Mas é uma mistura de engenharia de dados com ciência de dados e a parte de inteligência artificial. Então, eu acabo atuando um pouquinho em cada área dessa e está sendo maravilhoso, uma experiência surreal. Adoro. Todos os dias agradeço por essa oportunidade. Não estou conseguindo compartilhar minha tela aqui, está dando um errinho. Eu vou abrir... Eu fiz no Tá Figma. online, Xará? Eu fiz no Figma, só que eu uso o app instalado, né? Eu vou abrir agora pelo Beleza. pelo navegador. Eu vou compartilhar a guia aqui. Vocês conseguem ver aí a apresentação? Sim. Bom, então, pessoal, eu sou o professor Thiago Segato, e antes de tudo eu queria agradecer pelo convite, né, do grupo de pesquisa, para que eu possa participar, e acredito que, além de contribuir, acho que aprender muito com todos aí, né? São todos muito feras, assim, né? Admiro todos eles. E quando o Fábio me chamou, eu tive duas sensações, né? Um medo, tipo, como que eu vou colaborar com essa galera de peso? Mas foi uma grande oportunidade para eu poder começar a aprender um pouquinho com eles, né? Então, de cara, não teve como não topar. O grupo de pesquisa, ele é bem voltado, né, a IA. Você viu que são todos amantes, né, de IA, dados, e é uma área que eu estou começando agora. Então, eu sou novo no grupo, mas também sou novo nessa principal, nessa grande área que eles trabalham. Então, acho que foi uma grande oportunidade, né, para eu começar a trabalhar com isso também. Então, eu sou formado em sistemas de informação, já fiz pós em banco de dados. O meu mestrado foi na área da ciência da computação aqui na UNB, e eu trabalhei com sistemas multiagentes na área da saúde, que também tem muito a ver com os projetos. Eu acho que a gente trabalha com dados, a gente trabalha com sistema multiagente, a Régia já trabalhou com isso, né? O Diego e o Fábio, a Régia também me ajudaram um bocado no mestrado, para trabalhar com os dados. Então é uma área da IA, e é uma área também, é um projeto também que trabalha com saúde, né? Então acho que teve muito a ver, assim, né? Tipo, eu entrar no grupo para aprender bastante com eles e tentar começar a colaborar de agora em diante. Bom, basicamente eu vou falar dos projetos que eu estou trabalhando atualmente, que terminaram e que podem continuar, né? Eu dou aula desde 2010, e até então, né, depois que eu entrei no IFB em 2018, eu comecei a pensar que eu nunca reaproveitava os projetos de TCC dos meus alunos. Sempre os alunos faziam um TCC, entregavam e ele acabava. Então, em 2018, inclusive, eu orientei 2 projetos no IFB, um jogo educacional e um outro projeto mobile, e eles também terminaram. E a partir disso eu falei, não, agora todos os projetos que eu começar a tocar, eu vou tentar deixar eles grandes, né? Sempre reaproveitando, aperfeiçoando, aumentando esses projetos. E por isso que só tem 2 aqui, né? 3 projetos que eu trabalho hoje. Mas se vocês forem ver, né? Eu vou abrir essa árvore desses projetos, e dentro de cada um deles tem vários outros. Bom, então eu trabalho, né? Um deles é o Fabrini, que na verdade a gente tem 3 ali vertentes desse projeto. Tem o Glicon, que agora ele vai passar a se chamar Embrace, né? Então depois eu falo um pouquinho melhor dele. E no Glicon, que é mais voltado à parte de glicemias, tem o Mas4GC, que é o meu projeto de mestrado. Então aqui a gente tem vários projetos que eu estou trabalhando com os meus alunos, né, os orientandos, em TCC, PTCC, e tem também o meu projeto de mestrado que também é nessa área. Tirando aqueles 2 projetos que eu falei lá do começo de 2018, né, quando eu entrei no IFB, todos esses agora eles são voltados à área da saúde. Nem todos com inteligência artificial, com dados, etc. e tal,
mas estou tentando encaminhar para isso. Também estou orientando 2 projetos correlatos, que é esse que o Diego falou, e um junto com a Silvana, que é um outro jogo educacional. Então, assim, né, em relação às linhas de pesquisa do grupo, acho que só computação urbana que eu nunca trabalhei, né, mas estou um pouquinho aí, como eu disse, né, trabalhando com inteligência artificial, com sistemas multiagentes e raciocínio, né, baseado em regras. Ciência de dados, assim, né, já trabalhei com os datasetzinhos ali, fiz algumas coisas, até com muita ajuda do Diego. Desenvolvimento de sistemas, eu acho que desde quando eu me formei, né, estou sempre trabalhando com isso, e estou tentando agora usar, né, a informática para uma área interessante, que é a área da saúde. Eu acho que a melhor parte da computação é você poder fazer um software para ajudar alguém, ajudar alguma coisa, um negócio, por que não a saúde, que é uma área tão importante para todo mundo, né? Bom, então já falando aqui dos projetos, o primeiro projeto é o Fabrini. Basicamente, tudo começou com um software para teleconsultas. Inclusive, a gente começou isso antes da pandemia, né, com o aluno Douglas Shibata. Então, o Douglas ele fez um sistema que, além dessa telinha que eu estou mostrando aqui, que é a tela da teleconsulta, tem também o sistema lá de cadastro de médicos, pacientes, o agendamento e a consulta em si. Então, essa consulta em si, ela tem ali um espaçozinho para o chat, né? E também aqui um lugar para registrar o prontuário, que seriam, na verdade, só algumas informações de texto jogadas. Então, com esse projeto, a gente viu que, apesar dele fazer tudo isso, ele também tinha ainda mais opções, né? Então, por exemplo, esse prontuário eletrônico, ele estava muito despadronizado, estava não muito bom. E no ano seguinte, né, assim que o Douglas finalizou esse TCC, entraram mais 2 grupos que, né, começaram a tocar esses outros 2 projetos. Então, a gente criou um módulo para o prontuário eletrônico, então seria um sistema que, né, substituiria esse grande bloco aqui para a entrada de textos, e a gente particionaria todas essas informações. Aqui, eu esqueci de falar lá no começo, né, mas todos esses projetos, a área médica, na verdade, ela começou também no IFB, o meu interesse por essa área, né, quando eu tinha um projeto de desenvolvimento de aplicativos móveis. Um outro professor, Fábio Fernandes, me apresentou um médico que tinha muito interesse em trabalhar com softwares na área médica. E aí, eu, nesse projeto de mobile, com as ideias desse professor, começamos a desenvolver alguns projetos juntos. Alguns projetos foram desenvolvidos e já até terminaram, como o Black Book, por exemplo, que é daquela primeira foto que o Fábio mostrou lá atrás numa apresentação. E depois disso a gente começou eu parei de trabalhar com esse projeto por conta do meu mestrado, mas continuei orientando TCCs. Então eu peguei todas essas ideias de projetos na área da saúde e joguei para os meus alunos de TCC, sempre com o auxílio, né, do Dr. Sérgio. Então o prontuário eletrônico, ele foi desenvolvido para meio que sistematizar, né, ou agrupar as informações de um prontuário eletrônico. E um outro projeto também que poderia vir junto com o Fabrini é o de autotriagem. Então, você passou mal em casa, em vez de você se locomover até um hospital ou algum lugar, na época da pandemia, que era um tanto quanto perigoso, então a gente tinha ali uma bateria de perguntas, algumas, entre outras informações, que o paciente poderia responder e ver se o caso dele realmente era para procurar um hospital ou não, né? Então, dependendo ali do grau de risco, né, desse paciente naquele momento, ele poderia sim ir até um hospital ou simplesmente fazer uma consulta online, ou até mesmo simplesmente deixar para ir num outro dia e fazer uma consulta com algum profissional específico. Então, o Fabrini, resumindo muito, começou com o sistema de teleconsultas. A gente sentiu a necessidade de criar um prontuário eletrônico para esse sistema, que pode ser ainda melhorado. A gente fez somente para alguns itens, né, que são abordados em uma consulta, ele pode ser expandido muito mais. A autotriagem a gente fez também só para algumas categorias, né, é um projeto que pode ser bem maior, então dá para evoluir ele ainda, sem contar que nesses 2 projetos, ou nesse projeto como um todo, cabe a parte de trabalhar com dados, IA e etc. Então, nesse projeto a gente não tem nada de IA, são trabalhos e-health, né, desenvolvimento de sistemas também, mas eu estou apresentando eles aqui por quê? Pode ser do interesse de algum aluno, né? A gente pode receber contribuições para alunos que queiram trabalhar com IA nesse projeto, que já acabou, mas ainda tem, né, assim, muita abertura. Outro grande aí projeto é o Glicon. Então, basicamente, é um software para trabalhar com monitoramento
de alguns elementos que são aferidos num paciente que está internado numa UTI. Então, existe um mnemônico chamado Fast Hug, onde cada letrinha ali significa algo que o médico tem que acompanhar no paciente. Feeding, analgesia, e assim por diante, até chegar no G, que é a glicemia. Então, como era um projeto muito grande, a gente decidiu focar em um deles, que é a glicemia. Então, foi aí que surgiu o Glicon. O Glicon é uma interface gráfica de entrada de dados, apenas isso. Então, esse foi um TCC, né, de 2 alunos, o Vitor e o Rafael, e eu usei essa interface para o meu projeto de mestrado, que é o MAS4GC, que vem de Multi-Agent System for Glycemic Control. Então, eu peguei essa interface visual para entrada de dados e trabalhei com uma arquitetura de sistema multiagente, que é dessa imagenzinha aqui, eu não vou explicar ela toda aqui, tá? Mas basicamente o Glicon está aqui, recebe a entrada dos dados do paciente, referente à glicemia, alimentação, hora do dia e várias outras informações. Aqui no meio tem os meus 3 agentes, usei um framework Python para trabalhar com esse sistema multiagente, basicamente uma base de conhecimento baseada em regras, para que pudesse fazer ali 2 coisas. Calcular, né, fazer uma predição de como a glicemia do paciente estaria no momento futuro e também recomendações de tratamento. Então, o que deveria acontecer com aquele paciente? Está com uma hipoglicemia, vamos aplicar glicose. Está com uma hiperglicemia, vamos aplicar insulina. E assim por diante. Tem até um terceiro módulo aqui que não foi desenvolvido, mas é do nosso interesse, que seria uma parte automatizada disso, com um monitor de glicemia, que ficaria ali ligado o tempo todo, né, no paciente para coletar a glicemia, né, o nível de glicemia do paciente. Também bombas de fusão, seria tipo um pâncreas artificial, então ele faria esse processo automaticamente. Bom, e basicamente então o que eu fazia? Eu pego essas informações da base de dados do Glicon, os meus agentes trabalham ali em conjunto, baseado numa base de regras com conhecimento de um médico, que no caso era o Dr. Sérgio, e aqui tem alguns alertas, não dá para ver muito bem, mas coloridinho ali, há algumas recomendações de tratamento. Em vermelhos mais graves, em verdes mais tranquilos, ou que nem precisaria de um tratamento. Então, o Glicon, como eu falei para vocês, é o G do Fast Hug, né, desse controle completo do paciente. Então, o médico, por exemplo, tem que ver se ele está alimentado, se ele está sedado, se ele recebeu analgesia, se ele está com a cabeça elevada na cabeceira, né, da cama lá do hospital, entre várias outras coisas. Como a gente fez somente a glicemia, então agora, né, a gente está pensando em mudar o nome desse projeto para Embrace e fazer o Fast Hug como um todo, né? Então, aqui agora a gente vai ter um sistema de guias, onde o F aqui é o feeding, que é o que a gente está trabalhando com uma aluna agora nesse semestre. O G já estava implementado, né, como eu falei para vocês no projeto anterior, e a ideia agora é fazer todo esse projeto. Então, fazer todo um sistema para ajudar, né, ali o médico durante as rodadas médicas, enquanto ele visita ali o paciente dele na UTI. Então, a parte de alimentação está sendo desenvolvida nesse semestre, vai ser defendido agora, logo mais, pela aluna Thaís. E já tem aí alguns projetos futuros que até depende, né, do Embrace, que é o e-sinais aqui, que a gente ainda não definiu nada muito bem. Esses 2 projetos são 2 projetos de PTCC, que estão começando aí agora. O e-sinais, ele serve basicamente para o quê? Né? Então, o Fast Hug, é o mnemônico lá que eu falei para vocês, para auxiliar os médicos a lembrar o que eles têm que verificar quando eles vão fazer uma rodada médica, que é o quê? Passar lá para ver o paciente de UTI, né? O que ele está precisando. E, normalmente, não existem sistemas, né, para esse Fast Hug, por isso que a gente começou a fazer. E uma coisa que a gente identificou é que os médicos eles usam um tal de folhão de sinais. É uma folha bem grande, normalmente impressa no A3, que tem várias caixinhas lá para preencher, onde o médico passa lá à beira-leito e vai marcando como está a glicemia e várias outras coisas. Então, a gente viu que se a gente conseguir informatizar esse folhão, né, de sinais, a gente consegue completar ali o Fast Hug. Então, é um projeto que está andando também em paralelo, que pode vir a ser um braço ali, né,
ou complementar até mesmo o Embrace. Um outro projeto que a gente pensou, na verdade ele não é um projeto de TCC, mas é um projeto que começou num projeto de pesquisa, que é o Self-Record, que é uma tentativa da gente reunir todos os exames ou todo o histórico médico dos pacientes. Então a ideia é que você vá numa consulta, você anote nesse aplicativo. Você, por exemplo, faz alguns exames, anexa nesse aplicativo. Então a ideia é que você tenha todo o seu histórico médico em um único aplicativo. Então todos esses, né, daqui para trás, tirando o Mas4GC, que eu apliquei uma IA na glicemia lá do Fast Hug, nenhum desses projetos ainda tem IA. Então pretendo começar agora, já que esses projetos estão ficando grandes em questão de sistemas de informação, estou pensando agora em começar a abrir para que os alunos comecem a colocar um pouquinho de IA, trabalhar mais com os dados que a gente conseguiria recuperar com esses sistemas. E uma demanda sempre, eu gosto muito de design gráfico, essas coisas, e uma demanda que a gente sempre tinha era o quê? A gente fazia, né, lá o visual dos nossos aplicativos, mas a gente nunca testou isso no ambiente mesmo. A gente até testa com alguns médicos, mas não ali no ambiente. Então, talvez criar um framework de UI e UX para fazer essa validação é interessante. Até o aluno Álvaro, ele entrou na reunião e já saiu, acho que ele foi para aula. Ele que está trabalhando com esse projeto agora. A ideia é meio que criar um sistema que pode ser aplicado a todos os outros projetos, com essa questão de UI e UX, para validar como é que está sendo ali a experiência do usuário e até mesmo a usabilidade, entre outros fatores. Então, resumindo basicamente aí todos os projetos que eu toquei, estou tocando e posso vir a tocar, é mais ou menos isso, beleza? Então, obrigado pela atenção de vocês. Tem aqui os meus contatos, mas o Fábio também já passou o contato ali do grupo. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum direcionamento mais específico para mim, é só falar ou mandar uma mensagem aí depois. Beleza? Show, hein, Thiago? Nós vamos pegar e te recrutar para fazer as apresentações do grupo. Eita! Muito bom, muito bom. O Thiago que fez o cartaz de divulgação, né? Que a gente colocou lá no Telegram, no canal. Muito bom. Bom, gente, perguntas aí para o professor Thiago, né, sobre algum item, alguma curiosidade? A gente está aí com quase uma hora, né? Acho que uma hora é um tanto bom, né, gente? Para não ficar cansativo para ninguém. Mas tá aí, fica aberto, né? Fica à vontade aí para abrir o microfone e falar alguma coisa se quiserem. Eu só acho que a gente tem que fazer o nosso café com alguma coisa. É Aí a verdade, gente né, Régia? Café com IA. começa a conversar sobre, porque eu acho isso importante. E aí a gente faz essa roda de conversa e fica trocando ideia. O café vai ser curto, né? Pelo tanto de assunto. Tem que ser um brunch, um almoço, um dia, que tem coisa. Mas por exemplo, são vários episódios, entendeu? Ó, Fernanda quer falar. Pode abrir o microfone, Fernanda, falar. Oi, boa noite a todos, primeiramente. Então, eu estou agora no terceiro semestre, né? Estou cursando TSI e tal. E eu sou extremamente nova, assim, nessa questão, pesquisa, tudo. Eu entrei no site do IFT, enfim, fiz minha pesquisa lá dentro mesmo e tudo, e entrei em contato com o professor Fábio, ele que entrou em contato comigo, na verdade. E aí eu queria saber um pouquinho mais, assim, sobre, não exatamente sobre os projetos, mas, assim, como são, tipo, os encontros das pesquisas e tal, e vocês falaram muito das interdisciplinaridades, né? Enfim, a maior parte de vocês falou da saúde e da TI e tal. Então eu queria saber um pouquinho sobre isso, além da parte dos encontros, como é que funciona. Foram duas perguntas, né, ao mesmo tempo, foi meio confuso, desculpa. Mas enfim, primeiramente, como são os encontros, assim, das pesquisas? Até o presente momento, Fernanda, a gente meio que estava fazendo, assim, a gente criou o grupo de pesquisa em 2019, né, Régia? E aí logo na sequência veio a questão da pandemia, e aí a pandemia ela mexeu muito, né, com isso tudo, a gente ficou bem assoberbado de outras atividades,
E, sei lá, acho que no ano de 2021 que a coisa começou a voltar e engrenar de novo, assim, né? A gente não tem, né, ainda uma agenda regular de encontros. A gente tem um grupo em que a gente conversa. É algo que até a gente tem que fazer para ver aquela ideia das apresentações que a gente quer fazer. Sim, sim, justo. É algo que a gente pode retomar, sim. Mas atualmente, Fernanda, funciona assim. Cada professor, né, o professor aqui do grupo, tem ali os seus orientandos, seja de iniciação científica, seja de projeto de PTCC, TCC, e aí, né, o estudante aí se organiza junto com o orientador, sabe? Bacana. Então é Entendi. assim que tem funcionado atualmente, né? Sim, sim, com certeza. Com a questão da pandemia, principalmente, né? E Justo. a segunda pergunta seria, como vocês falaram muito sobre a saúde e tal, os que vocês investem no projeto de vocês, como é que funciona isso? Porque a gente é da TI, né? E aí, quando você fala assim de um programa de controle glicêmico, como é que funciona exatamente? Vai lá, A Thiago. reunião de todos os dados, enfim. Eu tenho reuniões quase que semanais com o médico, né? Então, a gente sempre. Na verdade, assim, né? Tipo, tudo começou com aquele projeto mobile, então tinha umas ideias de aplicativozinhos para a área da saúde, né? O médico ele passou ali quais seriam as demandas, os alunos começaram a desenvolver. Até então, coisas assim não tão sistemas mesmo, para registro de informações. Agora, quando a gente começou a trabalhar com algo um pouco mais, assim, sério, né? Analisar, fazer recomendações, o sistema fazer previsões. Então, a gente começou a reunir, né, toda semana, online, né, por conta da pandemia. E, paralelo a isso, eu tinha o meu tempo de estudo. Então, eu me deparei com muitos termos técnicos da área médica que eu não conhecia. Anotava tudo nas reuniões, trocava ideia com ele, né? Peguei o conhecimento dele, as indicações de referência. Então, assim, eu acho que o maior problema é você ter alguém ali para meio que te nortear, né? Porque você encontra muita coisa por aí na internet e acho que ter ali um bom ponto de referência é importante. E a gente esbarrou um pouco também, eu acho que um próximo passo aí seria fazer um projeto para submeter para o comitê de ética, para poder começar a trabalhar com dados de pacientes reais. Então, isso a gente ainda não fez, a gente só trabalhou com dados sintéticos, simulados. Então, com base também em simuladores, a gente reuniu informação e fez os testes. E até comprovou que o sistema era bom, tudo funcionou perfeitamente bem. A gente só esbarrou nisso. Então, assim, é muito importante você ter uma fonte muito confiável, né? Porque mexer com a saúde é algo bem complicado. Ter, né, essa pessoa, alguém para te orientar. E acho que isso seria assim, o mais importante, né? Acho que o Fábio e a Régia também já trabalharam, né? A Régia eu não lembro se trabalhou já com a área da saúde, mas deve ter, trabalhou com tudo já, né? O Diego também, então não sei se eles têm alguma opinião diferente, né? Alguma outra dica, sugestão. Sim, certo. Obrigada, professor. Legal, bacana. Você tem alguma afinidade, ou Fernanda, assim, com a área da saúde em específico? Então, professor, não tenho, na verdade. Eu achei muito interessante, né? Principalmente porque lá no site do CNPq tem lá, assim, uma das linhas sendo informática da saúde, assim, achei muito chique, muito bacana. E está crescendo pra caramba, tá? Com essa história da pandemia agora, deu um boom, assim, essa área de informática na saúde. Eu acho assim, eu vou só complementar, né? Apesar que o CHT está mais imerso agora nisso daí, mas essa questão, Fernanda, de ser interdisciplinar, por exemplo, eu realmente já trabalhei, teve um dia que eu estava fazendo assim, uma conversa de todos os projetos que eu já passei, então eu já saí, eu já trabalhei com coisa na área de melhoramento genético animal, já trabalhei com a parte de classificação na hepática, então eu tive que aprender todo esse negócio de hepatite, essas coisas assim meio... Você tem que sair um pouco da sua caixa
e você vai ler muito sobre isso. Então, claro, sempre tem, se for na saúde, é bom ter sempre algum especialista lá na área que te indica o que você tem que fazer, como o professor Segato falou, mas é também legal você começar a ir atrás do assunto e tentar entender e ler artigo. É uma coisa que eu sempre falo que o pessoal não tem esse costume a ler artigo. E é muito importante até para você pegar como é que escreve, como é que você tem que organizar as suas ideias lá naquele momento. Vai ser muito útil para o seu TCC. Então, ler, tipo, vou trabalhar aqui sobre, sei lá, glicemia lá, como o Segato falou. Pega algum livro médico, era o que eu começava a fazer sempre antes do especialista chegar. Melhoramento genético animal, peraí, vem cá. E aí eu pegava livros e fazia as consultas na internet, começava a ler para ter um entendimento, assim, pelo menos geral, para depois o especialista ir falar e ir te direcionando o que você tem que fazer. Mas não é uma coisa, meu Deus, de outro mundo, sabe? Que vai ser muito difícil. Ninguém aqui vai querer que tu te torne um médico especialista sobre isso daí. É para ter pelo menos um entendimento básico para saber o que tu está fazendo, né? O que está sendo proposto para o sistema que tu vais desenvolver. Eu, particularmente, acho muito legal, e foi por isso que eu escolhi IA, porque dá para trabalhar com várias áreas, tipo, cada uma mais diferente do que a outra, e sempre aprendendo aquele contexto. Então, agora, nos TCCs, né, eu saio, acho muito engraçado, porque eu tenho reunião com os meus alunos toda semana. Então, eu saio de detecção de fraude num dia, para ir para classificação hepática no outro, e no outro eu já estou falando sobre mineração de texto no Twitter. E isso é muito... E eu gosto, é cansativo pra caramba, mas é muito legal. Então, é bacana ter essa questão da interdisciplinaridade e você estudar, mas não estudar para ter o conhecimento lá, você quer, para você pelo menos ter aquela visão geral da área. E aí, não se preocupe que qualquer um que escolher aqui, Segato, ou Fábio, ou Diego, eles, principalmente, não sei os trabalhos do Diego, mas o Segato e o Fábio, eles estão bem nessa área mesmo de informática na saúde, então os caras estão craque já. Praticamente já estão para virar médico. Nossa, que legal, sério. Eu sempre brinco com meus alunos que não tem trabalho de informática que não é interdisciplinar, porque você, por mais que seja um software comercial, você vai ter que saber um pouco de informática, um pouco de gestão, talvez, ou, né, sei lá, gerir coisas, e da coisa que você está trabalhando, né? Teve um grupo uma vez numa escola técnica que eles fizeram um software para gerenciar uma funerária. Eles tiveram que entender daquele negócio, entendeu? Então, assim, independente da área que você vai trabalhar, você vai ter que aprender um pouco, né? Então, glicemia, eu sabia pouquíssimas coisas porque o meu pai tem diabetes. Aí eu sabia que a glicemia fica alta e baixa, mas que tem os intervalos, que cada uma causa. Então, como a Regia falou, vai pesquisar, vai estudar, você vai aprender aquilo e valida com alguém de confiança. Uhum. Tem que saber da área do negócio, não adianta. Você trabalhando com informática, para qualquer canto que você for, você tem que saber a área do negócio. É isso aí. Não tem como, independente se está trabalhando com IA ou não, vai ter que saber um pouquinho dessa área do negóciozinho lá que você vai mexer. Muito show. Obrigada, professores. Foi ótimo hoje. E assim, eu tenho interesse, né, em participar de algum projeto e tal. Depois eu, inclusive, vou rever a gravação para, enfim, ficar sabendo de processar novo. Melhor. Exato. E aí, eu só entro em contato com o e-mail do grupo? Como seria? Pode ser, fica à vontade. Ou na gravação você pega o e-mail nosso aí, né? O meu, ou do Thiago. A Régia, eu não sei se a Régia vai continuar orientando. Eu acho que não, né, Régia? Ela vai colaborar de outra forma. Eu vou colaborar com um grupo agora distante, não mais no IFB, mas depois que termina esses TCCs, e aí eu vou tocar esses outros projetos lá de mestrado, já na UNB, já outros, ampliar os horizontes um pouquinho. Sim, não, tranquilo, beleza. Ótimo, e tem o Diego também, né? Ok. A Priscila Tempone. Alguém conhece a Priscila aqui?
Tá por aí, Ela é Priscila? aluna nossa, ela é Ah, é? do primeiro semestre, né? Primeiro semestre. Tá com o microfone aí, Priscila? Consegue falar um pouquinho pra gente conhecer a sua voz? Boa noite, tô sim. Eu Boa gosto muito noite. das aulas do professor Tiago, assim, tô aprendendo, começando tudo agora, nunca fui da área de TI, sou engenheira civil, não tem, assim, muita coisa ligada, né, mas lá no meu trabalho eu comecei também a trabalhar um pouco no site do trabalho, tem um sistema que a gente também faz uma análise de projetos, então, assim, eu fui me interessando por essa área, e acabei entrando nesse curso para pegar algum conhecimento, assim, né, somar alguma coisa nesse sentido. Ah, maravilha, Priscila. E aí você tá fechando o primeiro semestre agora, do curso? Isso, comecei agora. E Ótimo. quem é que não gosta, né, dessa aula do nosso professor mais pop, chamado quem? É fácil ser gato. Não podia perder a Tiago. piada de sempre ser gato, desculpa, mas Essa piada é boa. o nome não tem como, então é isso aí. Mas é o professor mais pop que tem. Essa pessoa faz assim muito sucesso. É muito bom. Muito bem, Priscila, fica à vontade, viu? Se você quiser entrar em contato conosco depois, quiser, às vezes, participar de algum projeto aí, né? Você está chegando agora, eu acho que é um bom momento, inclusive, né? Porque daí você já começa alguma coisa, não sei como é que é a sua disponibilidade, né? Mas, às vezes, um projeto de iniciação científica, alguma coisa assim, que aí você já consegue emendar no seu TCC, ou algo do tipo, né? Aham, vou procurar saber sobre isso, me interessa bastante, sim. Obrigada. Ó, por Beleza, exemplo, a pessoal. área dela já casa com cidades inteligentes, Aí, entendeu? tá Olha aí, vendo? ó. Já a computação, já vê que quando ela falou engenheira civil, eu digo, opa, olha aí, computação urbana. Justo. Bom, gente, podemos encerrar então? Encerramos. Vou parar então a gravação. E a gente se encontra aí no próximo encontro. Encontro de pesquisa. Qual que vai ser o nome, Régia, do Finalizou encontro? já? Não sei. Já finalizaste?